O tema da minha mensagem hoje é Jesus só nasce em corações humildes. É o que nós veremos aqui no cântico de Maria. Diz assim a palavra do Senhor. Então Maria disse depois do anjo vir e dizer que ela teria um filho. E a continuação é o cântico de Maria. Após ela ter ficado alegre, ela cantou. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas para mim, o seu nome é santo, e a sua misericórdia passa de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos do coração. Verso 52. Derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens, e de mãos vazias mandou embora os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia, para Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos seus pais. Maria ficou com Isabel, cerca de 3 meses depois voltou para casa. Até aí, tá bom, olha para cá, por favor. O cântico todo de Maria, você vai perceber que ela diz: o Senhor contemplou na humildade da sua serva. Depois ela vai dizer que Ele dispersou os arrogantes. Depois ela vai dizer que Ele derrubou os poderosos. É o tempo todo contra o orgulho humano. Porque isto é cristianismo. Jesus, de fato, Ele só pode nascer em corações humildes. Nós temos por natureza sermos arrogantes. Faz parte do ser humano. Mas o que se espera é que, com o passar do tempo, quanto mais você conhece a Deus, mais humilde você fica. Esta é a caminhada natural do homem cristão. Por isso que é de se estranhar quando a pessoa já tem uma certa idade, bastante tempo de cristianismo, só que ainda petulante, arrogante, orgulhoso demais. Significa que talvez ele não teve um encontro com o cristianismo verdadeiro. Porque, como diz Paul Washer, quanto mais nós crescemos em Deus, mais nós vamos nos quebrando em 1000 pedaços. É assim que funciona. Jesus disse que, Maria cantando, ela disse que a misericórdia do Senhor é sobre aqueles que o temem. E quem teme o Senhor a não ser aquele que é humilde de coração? Porque para você temer alguém, você precisa reconhecer que este alguém é mais do que você, é maior do que você. Agora, os arrogantes, eles não temem a Deus. Eles se vangloriam das suas forças, do que eles têm, de suas posses, de sua inteligência, o que vai de encontro ao que o cristianismo prega para mim e para você. Agora, por que você acha que as pessoas rejeitam a Deus? Eu sei que você pode me dar N motivos do porquê os homens rejeitam o Senhor. Você pode dizer assim: pastor, os homens rejeitam a Deus porque homens falhos estão nos púlpitos, homens que arrancam o dinheiro do povo, homens que são crápulas, são lobos disfarçados de ovelha. Isso é verdade? Claro que é verdade, infelizmente. Você pode dizer que é por conta de sofrimento. Quantas pessoas eu já vi que por conta de um sofrimento, é um filho que se foi, é uma doença, é um pai que morreu, a esposa que foi embora, o marido que ela chegou do trabalho e não estava mais em casa, e por conta disso a pessoa fica brava com Deus, e por conta deste motivo diz: eu não quero a Deus. E você pode dizer: pastor, por esses motivos as pessoas não aceitam a Deus. Não é por esse motivo. Sabe por qual motivo? Arrogância e orgulho. O ser humano natural detesta Deus. Por quê? Porque ele é orgulhoso, porque ele é arrogante. É interessante a gente ver que na Escritura os demônios tremem diante do Senhor. A natureza treme diante do Senhor, se submete ao Senhor. O homem não. O homem permanece de pé, com o nariz empinado, com o peito estufado, se achando o Senhor do seu próprio destino. Todos se dobram diante do Senhor, menos o ser humano. Lembra aquela passagem onde Jesus Cristo, os discípulos o acordam em uma tempestade, e ele levanta os discípulos apavorados, pensando que ia morrer, pensando que o barco ia naufragar, e então ele se levanta. Diz a Escritura que ele estava dormindo no travesseiro. Que coisa, hein? O pau quebrando e Jesus numa soneca celestial. E os discípulos apavorados, então o Senhor se levanta, repreende o vento e o mar. Diante deste fato, diz a Escritura que os discípulos ficam boquiabertos, dizendo: quem é este?
que até o mar e os ventos lhe obedecem. Para você ver que todas as coisas, a natureza, tudo obedece ao Senhor, menos o ser humano. O Senhor diz: ame o seu pai e sua mãe, honre-os. O ser humano trata o pai e mãe como velho, como tio. Desrespeita pai e mãe. A Escritura diz que a esposa deve se submeter ao marido como ao Senhor, e que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E é isso que nós vemos nos casamentos? Não é. Ou seja, sabem o que é um mandamento, mas mesmo assim dizem: não obedecerei. Perceba que o ser humano, ele às vezes perde o emprego, passa por um momento de crise financeira, um luto na família, e muitas vezes ele fica bravo com Deus. Já conheceu pessoas assim? Que por conta de Deus levaram um filho, nunca mais voltou para a igreja? Por conta de perder o emprego, de ficar doente, nunca mais buscou o Senhor? Eu conheço várias. Normalmente eu penso assim: calma aí, você está brava porque Deus levou o seu pai? Levou o seu filho? Deixa eu ver se eu entendi. Você está furioso ou furiosa, irado, com o Deus que faz com que os demônios tremam de medo diante dele. É isso que eu estou entendendo? Você está bravo com o Senhor que coloca exércitos em fuga, com aquele que coloca os anjos prostrados de joelho diante dele, com aquele que mediu o universo a palmos, diz a palavra do Senhor. Você está bravo com ele. Percebe a arrogância do ser humano? É por este motivo que a salvação, ela não é do rico, não é do pobre. A salvação é daquele que tem fé. E a fé se materializa por meio da humildade também. Quando nós reconhecemos, é o que Maria diz aqui: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Por que que ela se alegrou? Por que que ela cantou? Porque ela viu: eu não tinha capacidade de me salvar, mas graças a Deus por Jesus Cristo. E com base nisso, eu quero passar alguns princípios aqui esta noite. Põe o primeiro, por favor, ali, Rafael. Abaixa só mais um pouquinho para mim esse aqui, por favor, meu irmão. O primeiro princípio é o seguinte: todos precisam de um Salvador. Quando eu digo todos, a Escritura diz todos, sem exceção. O verso 46, olha o que a palavra do Senhor vai dizer. Divaldo, abaixou muito? Está dando para ouvir aí? Está bem? Verso 46. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. A palavra Salvador aqui, em muitos outros contextos, é usada no sentido de livramento, de Deus livrar do exército inimigo, como por exemplo 1 Samuel capítulo 11, põe ali por favor, meu irmão. 1 Samuel capítulo 11, a Escritura vai dizer assim, aqui lembrando, qual que é o contexto? Saul estava sendo guiado por Deus para que ele pudesse enfrentar os exércitos inimigos ali. E no primeiro livro de Samuel, capítulo 11, verso 13, vai dizer assim: porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque o Senhor trouxe livramento a Israel neste dia. Diversas outras passagens nós veremos este sentido, né, do Senhor livrando o povo de inimigos. Mas não é este o sentido aqui que Maria aplica. Maria aqui não estava sendo perseguida por um inimigo. O sentido aqui é de fato de ser salva. Salva de onde? Dos próprios pecados, como diz Mateus capítulo 1, verso 21. Quando o anjo diz: olha, este menino se chamará Jesus porque ele livrará o seu povo dos seus pecados. Foi por isso que Jesus Cristo veio, para livrar o povo dos seus pecados. Tanto é que a palavra Jesus significa salvação, vem de Deus. A interpretação católica é errada. Eles dizem que quando Maria, que ela começa o cântico dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Eles dizem que ali é um ostracismo, onde Deus não estava livrando Maria, salvando Maria dos seus pecados, mas estava salvando Maria de uma vida insignificante, de ser desconhecida, de não ter reconhecimento. Não, não é este o sentido. O sentido do texto é exatamente este daqui, no sentido de livrar dos pecados. Um dos argumentos para provar que Maria também tinha pecado, assim como todos nós aqui, é o verso 50. Olha o que diz o verso 50. E a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. Quem precisa de misericórdia a não ser aquele que se vê como pecador,
como injusto. São esses que precisam. Por que você acha que Maria disse, não, as misericórdias do Senhor têm sido sobre mim? É porque ela também reconhecia que ela precisava da graça e da misericórdia do Senhor. A pessoa que precisa de misericórdia é aquela que sabe que não merece algo. Mas há vários motivos para mostrar que Maria também era comum como nós. Tinha pecados como nós. Paulo em Romanos capítulo 3, ele vai dizer assim, todos se desviaram e a uma se fizeram inúteis. Todos pecaram, sem exceção. Todos pecaram diante do Senhor. E Paulo não diz todos pecaram, vírgula, Maria. Mas todos, abrangendo literalmente a todos. Em Romanos 5,12, ele ainda vai dizer assim, portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Mais uma vez, esse é o sentido. Todo ser humano, à exceção de Jesus Cristo, que pisou aqui nesta terra, cometeu pelo menos um tipo de pecado. Pelo menos um. Sendo bem benigno, é claro que foi mais. Mas pelo menos um. É o que a palavra do Senhor vai dizer. Lembra em Apocalipse, quando João ele tem a visão do livro com os selos, e então ele começa a chorar, porque ele diz, ninguém é digno de abrir o livro. Não havia ninguém. Ora, se a mãe do Senhor fosse tão digna e imaculada assim, por que o desespero de João? Mas a alegria dele vem quando ele ouve falar que o Cordeiro era digno de abrir o livro. E por isso então ele se alegra. O que é a cruz? A não ser a mensagem do inocente morrendo pelo culpado. Essa é a mensagem da cruz. Agora, se algum ser humano aqui nessa terra pudesse salvar a si mesmo, até mesmo a mãe do nosso Senhor, não havia necessidade dele ter morrido. Deixar bem claro, não estou aqui para falar mal de Maria, não é isso. Ela foi um grande exemplo de mulher, ao qual nós devemos copiá-la. Ela mesmo disse, façam tudo o que ele vos disser. Quem dera todos nós tivéssemos o coração que essa mulher teve, de obedecer o seu Senhor em tudo. Não estou falando mal dela, de forma alguma. Mas mostrando que todo ser humano, à exceção do nosso Senhor que pisou aqui nessa terra, precisa de um Salvador. Todos, sem exceção. Eu sei que às vezes nós vivemos num contexto católico, você olha lá para sua família, você pensa, puxa, minha mãe, minha avó, minha tia, uma senhorinha tão boa que a vida inteira fez bondade, não é possível que ela vá para o inferno. Esta pessoa precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Pastor, mas ela tem um coração tão bom. Quem disse? Você conhece? Você é como o Senhor? Para entrar no mais profundo coração das pessoas? A prova que o coração dos idólatras não é tão bom assim, é que eles já quebram de cara um dos primeiros mandamentos, não farás imagem de nada que é no céu, na terra, nem debaixo da terra. Como assim? Pastor, mas eu conheço pessoas que são extremamente boas, só não são crentes. Não são boas. Nem os cristãos são bons. Porque eles conseguem ver o quão mal eles são diante da palavra do Senhor. Todos precisam ser salvos. Não há pessoas honestas. Sabe por quê eu tenho a certeza disso? Porque eu olho, por exemplo, de Paulo. Paulo, ele começa a sua caminhada se achando pecador. E então ele vai crescendo em Deus, conhecendo o Senhor a cada dia. Assim como nós temos a oportunidade de culto após culto, de lermos a Escritura, estudarmos a Escritura em casa. Então Paulo, ele é doutrinado na melhor faculdade da época, teológica. Discípulo de Gamaliel. Quanto à lei, ele diz que ele era irrepreensível. Paulo chega no final de sua vida e diz assim, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, de que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se Paulo, ele não disse isso no começo da sua vida, percebeu? Paulo diz essa frase no final da sua vida, depois de fazer 3 viagens missionárias, depois de ir a Roma, prestes a morrer, ele diz, Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha para o exemplo de Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas que no Salmo diz assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Não que o ato sexual seja pecado, claro que não, mas fazendo alusão a todo ser humano que nasce de Adão, assim como nós nascemos, já nasce manchado pelo pecado. Olha para esses homens,
Eles se declaravam como impuros. Eu lembro Isaías quando ele tem uma visão do Senhor. Ele não faz como muitos de hoje fazem. Muitos dizem que vêm anjos no culto, que têm uma visão de Deus e se vangloriam. Isaías tem uma visão do Senhor. E ele diz assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Percebe a diferença de quem realmente vê a Deus de verdade? Automaticamente ele vê a sua própria sujeira. Então não há pessoas honestas. Se até Maria, Paulo, Abraão e Davi necessitavam de um Salvador, todos nós precisamos. Aquele seu parente católico, espírita, mórmon, testemunho de Jeová, adventista, eles também precisam. Porque muitos, infelizmente, estão achando que eles são salvos com base naquilo que eles fazem, com base no sábado que eles guardam, com base nas boas obras que eles realizam diante das pessoas. Mas o que a Escritura vem dizer para mim e para você é que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo é para mostrar que não havia nenhum ser humano bom para salvar a si mesmo. A verdadeira fé começa quando nós nos vemos indignos, não apenas do céu, mas de qualquer coisa. E quando nós nos vemos assim, somos humildes. E então há a possibilidade do Senhor, de fato, operar o milagre do novo nascimento no nosso coração. É por este motivo que nós oramos em nome de Jesus. Eu sei que hoje em dia no meio cristão virou quase que um jargão no final de oração. Você fala, em nome de Jesus, amém. É como se fosse o ponto final, né? Em nome de Jesus. Mas não é. Nós oramos em nome de Jesus porque nós pedimos, clamamos, e estamos falando ao Senhor assim: tudo isso que eu estou pedindo, ó Pai, eu não sou digno. Por este motivo eu peço em nome de teu Filho. Isso é orar em nome de Jesus. É você chegar diante do Senhor e falar: Deus, abra a porta de um emprego para mim. Por mais que eu tenha um bom currículo, por mais que eu seja um poliglota, por mais que eu tenha pessoas que possam me indicar, mas não é por isso que eu estou pedindo que o Senhor possa abrir uma porta de emprego. Eu não sou digno. Eu estou pedindo em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Então nós vamos mostrando que estamos aprendendo a ser humildes. O segundo princípio é o seguinte: a misericórdia de Deus é sobre quem o teme. O versículo 50 vai dizer assim: e a sua misericórdia passa de geração para geração sobre os que o temem. A sua misericórdia passa de geração em geração. Em Romanos capítulo 3, Paulo ele vai começar a descrever uma lista de pecados da humanidade. Ele vai dizer: a garganta desses homens é como sepulcro aberto. Ele vai dizer que a língua dos homens urde engano, que os seus pés são velozes para praticar aquilo que é mal. Ele então vai tecendo esses vários pecados, e a conclusão dele é a seguinte: não há temor de Deus diante de seus olhos. Por que as pessoas pecam desenfreadamente? Porque não há temor do Senhor. E quem não é humilde não teme a Deus. Claro que não. Em Êxodo 20:20 diz assim: o Senhor dizendo ao seu povo: que o meu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Então aquele que busca fugir do pecado é aquele que teme a Deus. Temor é o medo de ser punido. Não é assim que nós fazemos em relação aos nossos pais? Se você tem um pai aí que tinha uma mão pesada, eu lembro que o dedo indicador do meu pai parecia o meu dedão do pé. Eu já imaginava uma mão daquela lá enfiando na minha fuça, gente. Não precisava nem falar. Não vou desobedecer. Porque eu sabia, há alguém aqui que é mais forte do que eu. Nós, quando olhamos para o Senhor, também vemos alguém muito mais forte do que nós. Agora, se você se vê sem pecado, não tem por que você temer. Porque você é bom por si só. Agora, Maria aqui, quando o anjo a escolhe, você percebeu que ela não se vangloria? Ela começa o cântico no verso 46 dizendo assim: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Ele contemplou na humildade da sua serva. Ela não diz assim: ô Senhor, que bom que me achaste. Demorou muito? Tantas meninas aí, novas, perdidas,
mas graças a mim o Senhor me achou. Percebeu que não é essa a postura desta mulher? Ela reconhece que a graça de Deus foi sobre ela. No verso 51, acompanha comigo, por favor. Verso 51 vai dizer assim: alô. Manifestou o seu poder com o seu braço, dispersou os que eram arrogantes nos pensamentos de coração. Derrubou dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e de mãos vazias mandou embora os ricos. Que coisa! Ela começa a dar sentença dizendo assim: olha, o Senhor, ele humilha o arrogante, o orgulhoso. O Senhor despede sem nada aqueles que tinham muitos. O Senhor exaltou aquele que era humilde e colocou para baixo aquele que se achava que era alguma coisa. Mas aqui é provável que ela tenha lembrado de como o seu povo penou, ralou na mão de outras nações. Lembra como foi a história de Israel? Israel é um povinho desse tamanho. Olha até hoje no mapa, meu irmão, você procura Israel lá, você quase não acha. É quase que insignificante o tamanho daquele território e ainda é briga constante para tomá-lo dos judeus. Maria deve ter se lembrado da história de Israel, de um povo que quase foi extinto várias vezes, que certa feita chegou a ter 70 pessoas apenas. Imagina uma nação com 70 pessoas, gente. Ainda assim, Israel sobreviveu a Faraó. Ainda assim, Israel sobreviveu ao Império Medo-Persa. Israel sobreviveu aos assírios. Israel sobreviveu ao Império Romano. Agora, você não consegue achar, nem na internet, os jardins suspensos da Babilônia, que eram a superpotência da época. O máximo que se faz são projeções. O Coliseu de Roma, apenas ruínas. Roma era a grande potência da época de Jesus Cristo. Esses poderosos foram caindo a cada dia. Mas o povo de Deus permaneceu. É por isso que Maria diz: isto é misericórdia. Porque por diversas vezes estávamos prestes a sermos extintos. Mas ainda assim o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. Ele dispersou os arrogantes, dispersou, derribou os poderosos. O que a Escritura diz é que o poder não está nas mãos dos homens. Não está. Eu sei que você pensa que Donald Trump é o homem mais poderoso do mundo, por conta de presidir o país mais poderoso. Mas o que a Escritura afirma para você é que todos esses homens, bons e maus, todos eles são como se fossem marionetes na mão do Senhor, a qual o Senhor controla. Nabucodonosor foi assim. Se achava poderoso, bom demais. E então o Senhor, para mostrar que ele era Deus, diz a Escritura que primeiro chama Nabucodonosor de servo. Olha o Senhor chamando o homem mais poderoso do mundo de servo. Depois, por conta da arrogância deste homem, o Senhor coloca Nabucodonosor pastando como boi, para mostrar: não há poderosos, a não ser eu. Quem é poderoso de verdade é aquele que faz a virgem dar à luz. Qual homem poderoso conseguiu fazer isso? A não ser o nosso Senhor, ao qual nós cremos. Ele despede os ricos vazios. É claro, os romanos aqui, eles não ficaram pobres no instante do anúncio da gravidez de Maria. Claro que não. Do mesmo jeito que Maria também não ficou rica após que ela recebeu a notícia que ela ficaria grávida do Messias. Mas Maria entendeu que estes ricos, o máximo que eles têm, sabe o que é? Dinheiro. Só. O máximo que os ricos têm é dinheiro. Mas ela sabia, é tão pouco. É tão pouco comparado àquilo que eu tenho, porque eles têm algo precioso, mas algo que é temporal, algo que vai embora. Eu tenho dentro de mim o Rei da Glória, a maior preciosidade que um ser humano pode ter. E é claro, não apenas Maria foi essa privilegiada. Maria carregou Jesus Cristo no seu ventre por 9 meses. Nós carregamos no Espírito por toda uma vida. Tem um privilégio maior do que esse? Portanto, não fique desapontado, triste, ao ver a prosperidade dos ímpios, como diz o Salmo. Olha, eu quase tropecei, quase me resvalaram os pés, porque eu comecei a ver a prosperidade dos ímpios. O máximo que eles podem ter é dinheiro, fama e sucesso. Nós temos aquilo que é de mais precioso, que é o nosso Senhor habitando em nós. Talvez seja por este motivo que Paulo pôde dizer. Paulo termina a sua vida pobre, sem amigo, quebrado.
de bens, a única coisa que Paulo tinha era um livro, uma capa e um pergaminho. Mas Paulo diz assim: pobre, porém enriquecendo a muitos. Ele sabia, ainda que eu não tenha nada material, o fato de pregar o evangelho, o Senhor abriu o coração das pessoas, casamentos serem restaurados, vidas serem transformadas, ainda que eu continue pobre, eu estou enriquecendo a muitos com o maior tesouro que alguém pode ter. É exatamente o que Maria está dizendo. Não somos miseráveis, ainda que sejamos pobres financeiramente, mas temos o que é de mais precioso, que é o nosso Senhor habitando em nós. Portanto, ao ser tentado aí, se achando miserável, lembre-se que Maria disse: nós somos ricos de verdade, porque essa nossa riqueza ninguém toma. O dinheiro, você sabe, pode ir embora. Aí que Batista que o diga, perdeu 98% da sua fortuna em, se eu não me engano, 1 ano e meio. Os homens podem levar o dinheiro daqui. O nosso tesouro ninguém pode levar. Ela não diz que os poderosos vão cair, porque ela sabe, eles já estão no chão. Da mesma forma, um dia, quando o Senhor voltar, nós de fato veremos quem eram os que estavam de pé no Senhor e aqueles que estavam no chão. Pilatos, é interessante que, quando ele está julgando a Jesus Cristo, ele diz assim: eu tenho poder para te soltar. Eu fico imaginando, Jesus Cristo não fez isso, né? Isso aqui é uma interpretação nova, a tradução na linguagem minha. Pilatos diz: eu tenho poder para te soltar. Aí Jesus dá aquela risadinha de canto de olhar. Ah, vá. Você que pensa, Pilatos. Jesus diz para ele: você não tem poder nenhum, a não ser o poder que o Pai deu para você. Ou seja, todos os grandes estão no controle do Senhor. Terceiro, Lucas 1, verso 54, vai dizer assim a palavra do Senhor: auxiliou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. O Messias é para os fracos. Sim, Jesus Cristo veio para os fracos. Por isso que foi profetizado a Abraão. E aqui o que nós vemos é apenas o cumprimento daquilo que os profetas tinham profetizado. Nós vemos em Jesus Cristo, nos evangelhos, apenas o cumprimento do que Isaías disse: eis que a virgem conceberá. De que Ezequiel, Elias e os outros homens disseram. Ele está declarando aqui, na verdade, Maria está apenas declarando o cumprimento da profecia tão esperada pelo seu povo. O cântico, na verdade, é uma confissão de que a nossa esperança veio. A nossa esperança parecia que estava tardando, mas ela chegou no momento propício. Você já ouviu aquela frase de que religião é para os fracos? Eles estão certos. Religião é para os fracos. O cristianismo é para os fracos. Os fortes não precisam crer em Deus. Os fortes conseguem apenas crer em si mesmo, no seu trabalho, na sua força. Ou como diz o pastor Augusto Nicodemos, oração é para os fracos, por isso eu oro. É assim. Para Maria era fácil ela perceber a sua fraqueza, a sua necessidade de auxílio, porque convenhamos, mulher, noiva, não tinha poder bélico nenhum. Qual o poder bélico Maria tinha? Talvez a colher de pau, era o máximo. E uma panela, não mais que isso. Ela não podia lutar contra o Império Romano. Dentre os judeus ela era insignificante. Qual a influência Maria tinha? Nenhuma. Mas mesmo assim ela sabia. O Senhor teve misericórdia da simples mulher do carpinteiro. Por quê? Porque ele viu algo bom dela? Não, porque o Senhor é bom. A Bíblia afirma o tempo todo que todos são fracos. O problema é que uns reconhecem e outros não. Há apenas dois tipos de pessoa no mundo: os fracos, que reconhecem que são fracos, que se dobram diante do Senhor, e o outro tipo de pessoa: os fracos, que não reconhecem que são fracos, que um dia o Senhor os dobrará obrigatoriamente, nem que seja quebrando a rótula de seus joelhos. A Bíblia afirma isso constantemente. Não há poderosos diante do nosso Deus. Não sei se você já teve contato com pessoas acamadas. É fácil você ver como uma pessoa acamada necessita de outro. Minha mãe cuidou da minha avó durante anos. Precisava dar banho, precisava trocar fralda, precisava dar comida na boca. Muito difícil.
Minha avó sabia, sozinha eu não posso nada, assim como um bebê não pode. O problema do ser humano é que ele acha que quando ele está no seu vigor, quando ele está ali no auge da sua força, ele acha que ele não precisa de ninguém, muito menos de Deus. E, consequentemente, às vezes ele precisa cair para aprender o quanto ele precisa do Senhor. Porque, convenhamos, na flor da idade, no ápice da força, da inteligência, do trabalho, com um emprego talvez estabilizado, é difícil você orar e dizendo, Senhor, eu preciso de Ti no meu trabalho. Não, eu já estudei, eu já passei no concurso, estou estabilizado, guardado para o resto da vida. E às vezes a gente acaba esquecendo de que precisamos do Senhor o tempo todo. Ou o jovem, né? Eu sou jovem, eu tenho força, não preciso de ninguém. A má notícia para você que se sente poderoso é que a juventude não dura para sempre. A força não dura para sempre. A vista não vai ser sempre boa. Você pode até ser rei em pleno vigor, mas se espiritualmente você não se vê como Maria, que necessita de um Salvador, Jesus Cristo não vai nascer em você. Não há possibilidade. Por quê? Porque você ainda é bom por si mesmo. A salvação e Jesus Cristo vieram justamente para pessoas humildes, para aqueles que reconhecem a sua pequenez diante do Senhor. E o quarto, para encerrar, põe ele, por favor, meu irmão, já estou terminando. O quarto princípio é o seguinte: a grandeza de Deus e a alegria dos servos, verso 46 e 47. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. A minha alma engrandece, por conta disso ela se alegra. Essas duas frases são quase que uma coisa só. Quando você, de fato, reconhece a grandeza de Deus, aí sim você consegue ser feliz de verdade. Do contrário, é impossível. A verdadeira felicidade se dá no encontro com o Senhor. E sabe quando que nós nos encontramos com o Senhor? É quando estamos de joelho. É quando vemos a nossa pequenez, a nossa insignificância. Você já passou por algum motivo, ou por alguma situação, onde você disse a seguinte frase? Só Deus. É que às vezes a gente pensa que só em alguns momentos nós podemos dizer essa frase, mas não é. Constantemente, a nossa vida é só Deus. Constantemente. A salvação, a felicidade e bênçãos, elas vêm por meio da humildade. E a maior expressão de fé vem daquele que é humilde. Para encerrar, lembra aquele episódio da mulher Ciro-Fenícia, onde ela chega com a filha possessa e fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Minha filha está possessa. Essa semana nós estávamos almoçando lá em casa, e na hora eu lembrei dessa passagem por conta de uma cena que aconteceu. Estávamos todos à mesa, e até o meu filho menor, que vai fazer 3 anos, ele come sozinho, só que não tem a coordenação motora que os maiores têm, então, consequentemente, é o que mais derruba. E ele ia comer e derrubava arroz, derrubava feijão, derrubava alguma outra coisa. E automaticamente a cachorrinha que nós temos já vinha fazendo a limpeza. Na hora eu lembrei, aquela mulher, Ciro-Fenícia, se pôs no lugar dessa cadela. Porque ela chega diante do Senhor e diz, Senhor, minha filha está possessa, me ajuda. E olha a resposta dura do nosso Senhor. Não convém que eu tire o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Já falei várias vezes, né? Meu irmão, se fosse a maioria de nós aqui ouvindo isso, dava uma voadora no mestre. Seu insensível. Onde já se viu fazendo acepção de pessoas? Mas olha o que essa mulher faz. Jesus Cristo a chama de cadela. Não vou dar comida para você, cachorra. E em vez dela ficar furiosa, como a maioria fica quando as coisas não saem do jeito que nós queremos, diz a Bíblia que ela se humilha ainda mais e diz, bem disseste, Senhor. Acertou em cheio quem eu sou. Eu sou apenas uma cachorra que não sou digno de coisa alguma. Mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas, do farelo que cai debaixo da mesa do seu Senhor. E diz a Escritura que quando ela profere essa frase, Jesus quase que toma um susto. Meu Deus, não, meu eu, né? Eu mesmo, não sei o que ele falou, gente. Que coração é este? Que se humilha depois de ser humilhada.
Como você ora? Você ora como esta mulher aqui? Reconhecendo que não é digno de nada? Ou você ainda é meio igual ao fariseu, de bater no peito e dizer: Senhor, graças te dou que eu não sou como os demais. Poderia estar matando, roubando, prostituindo. Estou aqui na igreja. E como que meu vizinho prospera mais do que eu? Onde já se viu? E ficar bravo com o Senhor, então. Você ora como uma mulher sirofenícia ou como fariseu? Lembrando que a Escritura diz que o Senhor contemplou na humildade de sua serva. Contemplar aqui, de fato, é voltar os olhos para alguém. O Senhor olhou, não porque Maria sabia fazer de melhor, mas porque ela reconhecia que tudo que ela fazia era graças ao Senhor. Por conta disso, ele teve misericórdia dessa mulher. No verso 54 vai dizer, né? E o Senhor tem lembrado do seu povo com sua misericórdia. Eu sei que às vezes parece que Deus quase que esquece de nós. Não sei se você já passou por alguns períodos assim, onde que parece que o céu está de bronze, que nós oramos e nada. Fala, Deus, não é possível, o fulano chegou ontem, ora, as coisas acontecem, eu estou aqui há tempos e as coisas não funcionam. Parece que Deus está de férias, com um tapão no ouvido, de um jeito que não consegue nos dar atenção. Mas é claro, aqui é apenas uma linguagem figurada. Deus não se esquece de nós. As coisas de Deus acontecem na época certa, no período certo e no tempo certo. Ainda que pareça que a misericórdia do Senhor não esteja ativa em nossas vidas, pode ter certeza, meu irmão, o Senhor não falha. Ele sempre cuida do seu povo, assim como cuidou de Maria. Agora, como fazer com que o Senhor se lembre de nós? Nós precisamos nos humilhar assim como essa mulher se humilhou. Não há outra possibilidade. Diante de necessidades, lembre-se que você não é nada. Mas quando você também conquistar coisas, lembre-se que você só conquistou porque o Senhor capacitou. Eu disse aqui, acho que o culto passado, a prova que todos nós precisamos da misericórdia do Senhor é o fato de que você não fez absolutamente nada para nascer. Por mais que hoje em dia eu vi um artigo de um rapaz, mais uma vez, dizendo, né, sobre o esperma vencedor. E é claro, aquilo apenas algo motivacional, e o artigo dizia algo mais ou menos nesse sentido, né? Você não tinha olhos, você não tinha braços, você não tinha pernas, e mesmo assim, dentre milhões na corrida da vida, você já começou vencendo. Aleluia! Imagine agora com esses braços, com a inteligência, com a sua força. Não há impossíveis para você, basta que você determine. Você percebeu que esse é o discurso de muitos púlpitos também, né? Você pode conquistar qualquer coisa. Mentira, meu irmão. Qualquer um de nós aqui, ó. Você pode treinar o quanto você quiser. Você nunca vai correr como o Usain Bolt. A genética dele proporciona que ele seja veloz daquele jeito. Nem o mais alto daqui. Há coisas que nós não podemos. A salvação muito menos. Por isso que o que resta a nós é olharmos para os mandamentos, reconhecermos que não temos a mínima capacidade de cumpri-los com a nossa força, que não temos a mínima capacidade de chegarmos ao céu por conta de nossas boas obras. Mas se nós, com o joelho dobrado, clamarmos a Deus por misericórdia, assim como Maria fez, dizendo, Senhor, contempla o teu servo com misericórdia, não te esqueça de mim. Aí sim, vai haver possibilidade de Jesus nascer, crescer e amadurecer em nossas vidas. Amém, meus irmãos?